such beautiful music that I think, I was sitting in a classical orchestra myself 120 years ago. André Rieu, que construiu uma fortuna a tocar valsas, cancelou tudo após um colapso assustador. Aos 74 anos, o seu corpo disse finalmente basta na cidade do México. Os fãs foram mandados para casa. Os concertos foram cancelados e agora o seu filho assumiu o controle do seu vasto império. A chocante verdade? O homem que realiza 100 concertos por ano e possui 80 propriedades pode ser forçado a reformar-se, mesmo tendo jurado que tocaria até aos 140 anos. O seu último concerto em Maastricht pode ser a sua despedida definitiva. André Rieu nasceu em Maastricht, na Holanda, em 1949, numa família onde a música era tudo, mas o amor era difícil de encontrar. O seu pai era o maestro da Orquestra Sinfônica de Maastricht, um homem sério que acreditava na disciplina e não no afeto. André era o terceiro de 6 filhos. Durante a sua infância, a sua casa parecia mais um acampamento militar do que um lugar para crianças. Os abraços e as demonstrações de afeto eram raros. Os seus pais eram católicos romanos rigorosos que acreditavam nas regras e no silêncio. Não permitiam visitas de amigos. Eles não se riam muito. André disse um dia, os meus pais não me amavam muito. Não era um palpite. Era algo em que acreditava profundamente e isso acompanhou-o durante muito tempo. Desde jovem que a energia natural de André entrava em conflito com o estilo frio dos seus pais. A sua mãe estava tão focada nas notas e nos estudos de música que, quando os professores chamavam o artista a André, ela se sentia insultada. Este tipo de mentalidade fazia com que André se sentisse invisível, a não ser que estivesse a ter um desempenho perfeito. Passou anos em terapia, tentando perceber por que é que a sua infância parecia tão vazia. Mas talvez esse vazio se tenha tornado combustível que um dia o ajudaria a mudar a forma como o mundo vive a música clássica. Aos 5 anos, algo inesperado aconteceu. André apaixonou-se, não pelo violino, mas pela sua professora de violino. Tinha 18 anos. Era loira e bonita. Mal conseguia prestar atenção às aulas porque estava sempre muito distraído por ela. Mas esta paixão dava-lhe um motivo para pegar no instrumento todos os dias. Não se importava com escalas ou técnica. Ele só queria imitar a forma dela tocar. Observava as suas mãos, os seus movimentos, o seu som. E em poucas semanas, enquanto outras crianças ainda se debatiam com as notas básicas, André já tinha descoberto o vibrato, a oscilação emocional no som que dá vida à música. Foi isso que ficou marcado nele, não a perfeição, mas a emoção. À medida que foi crescendo, a tensão com o pai só se agravou. O André não queria tocar música clássica rígida e séria. Ele queria torná-la alegre, divertida, vibrante. Mas, para o seu pai, esta ideia era um insulto. Quando o André disse que queria tocar valsas, o pai respondeu-lhe rispidamente, eu não te ensinei a tocar valsas. Foi uma rejeição fria. E as coisas ficaram ainda mais frias quando André trouxe para casa a sua futura mulher, Marjorie. Em vez de a receber bem, a mãe mandou-a embora e disse ao André para voltar para o seu quarto arrumado como uma criança. Essa foi a gota de água. Saiu com Marjorie e nunca mais olhou para trás. A partir desse dia, os seus pais nunca mais assistiram a um único dos seus concertos, nem mesmo quando ele enchia arenas por todo o mundo. Quando o seu pai faleceu, em 1992, morreu sem nunca ver aquilo em que André se tinha tornado. Mas por detrás de toda esta rejeição, André estava a delinear um plano. Enquanto trabalhava na orquestra do pai, começou a reparar em algo estranho. A maioria dos músicos parecia não se importar com a música. Eles conversavam sobre o tempo. Eles queixaram-se do pagamento. Estava sem vida. Mas depois, durante os encores, algo mágico aconteceu. A orquestra tocava uma valsa de Strauss e, de repente, o público animava-se. As pessoas sorriam, cantarolavam, a energia mudava. Foi aí que o André soube que era este o tipo de música que queria tocar. Não para impressionar os críticos, mas para emocionar as pessoas. Certo dia, tocou uma suave serenata a uma mulher moribunda que não abria os olhos há dias. Mas, à medida que a música preenchia o quarto, ela abriu-os. Naquele momento, André compreendeu o verdadeiro poder da música. Não se tratava de perfeição, tratava-se de sentir. Foi então que a ideia de criar a sua própria orquestra começou a ganhar forma. Em 1978, com 29 anos, com o filho recém-nascido em casa e pouco dinheiro disponível, André começou pequeno. Formou a Orquestra de Salão de Maastricht, com apenas um punhado de músicos. Tocavam onde quer que pudessem.
casamentos, câmaras municipais, cidades fronteiriças perto da Alemanha e da Bélgica. Tocavam valsas à moda antiga e música de salão que a maioria das pessoas se tinha esquecido. Não era nada glamuroso, não ganhavam muito dinheiro, mas André não se importava. Ele estava a fazer o que amava. Certa noite, durante uma pequena apresentação, tocou a valsa de ouro e prata de Franz Lehár. Entregou-se completamente à música e sentiu algo mudar. Era como se a música lhe respondesse. Naquela noite, decidiu que aquele era o seu futuro. Não se importava se os críticos dissessem que era brega. Não se importava se a elite se risse. Acreditava que a música clássica podia ser alegre e não ia parar até que todos a vissem também. Em 1987, André Rieu viu-se numa encruzilhada. Tinha perto de 40 anos e dirigia a orquestra de salão de Maastricht há quase 10 anos. Mas algo parecia errado. A excitação havia desaparecido. Os limites eram claros. E o formato antigo simplesmente já não era suficiente. Ele queria algo maior. Não queria apenas tocar música. Queria criar magia. Aquele tipo de alegria e espetáculo que as pessoas sentiam quando o próprio Johann Strauss tocava violino enquanto dirigia, movendo todo o corpo ao ritmo. Aquela energia, aquela diversão, aquela sensação de estar vivo. Rieu queria trazê-lo de volta. Mas não foi uma decisão fácil. Começar algo novo significava correr um enorme risco. Contratar músicos profissionais significava investir dinheiro a sério. E não era rico. Cada músico que contratava significava mais pressão financeira sobre os seus ombros. As reservas eram incertas. E a música clássica não era propriamente conhecida por correr riscos. Mesmo assim, no fundo, sabia que tinha de tentar. A 1 de janeiro de 1988, a sua nova criação, a Johann Strauss Orchestra, fez o seu primeiro concerto. Era pequeno, apenas 12 músicos e um público modesto. Mas havia algo de diferente. Rieu não seguia as regras. Não vestiu a orquestra com o habitual preto. Não manteve o palco silencioso e formal. Trouxe rises, canções folclóricas, iluminação dramática e um toque teatral. Os críticos não gostaram. Disseram que era barato e cheio de truques baratos. Mas o público aplaudiu. Sorriu e envolveu-se. Rieu tinha encontrado uma faísca e não ia deixá-la escapar. Chegou então o momento que mudou tudo. Estávamos em maio de 1995, durante a final da Liga dos Campeões em Viena. Ajax e Bayern Munique estavam a defrontar-se. E ao intervalo, algo de insólito aconteceu. Rieu e a sua orquestra entraram em campo e tocaram a valsa número 1 de Shostakovich. 2. A melodia já era conhecida do público holandês por causa de um anúncio de televisão. Mas ninguém esperava o que aconteceu a seguir. Todo o estádio, com 50 mil adeptos de futebol, começou a abanar, a trautear e a deixar-se levar pela música. Foi algo nunca antes visto. As câmaras transmitiram o momento em direto para 300 milhões de pessoas em toda a Europa. Não foi apenas um espetáculo do intervalo. O álbum manteve-se no topo das tabelas holandesas durante 19 semanas consecutivas, tornando-se o mais vendido do país em toda a década. Pessoas que nunca se tinham interessado por música clássica passaram a comprar os seus álbuns, a ir aos seus concertos e a apaixonar-se por valsas. Os especialistas em música referem-se ainda àquela partida de futebol como o momento em que André Rieu se tornou mais do que apenas um violinista. Ele tornou-se um movimento, mas nem todos ficaram entusiasmados. O mundo da música clássica reagiu em força. Chamaram-lhe fraud, disseram que estava a destruir a tradição e acusaram-no de transformar a música secular num circo. Numa crítica brutal, um famoso maestro chegou mesmo a chamar as suas atuações pornografia musical. Os críticos detestaram os figurinos coloridos, as piadas em palco, os arranjos simplificados e os cenários grandiosos. A situação tornou-se ainda mais intensa em 2008, quando Rieu construiu uma réplica do Palácio de Schönbrunn, em Viena. Fontes, pistas de gelo, cavalos e tudo o mais, apenas para servir de cenário. Custou 34 milhões de euros. E os puristas ficaram horrorizados. Mesmo assim, Rieu não recuou. Acreditava que a música deveria pertencer a todos, e não apenas aos especialistas em salas de concerto. Ele queria que as crianças, os pais, os professores, os empregados de limpeza, todos pudessem desfrutar da mesma música que antes estava fechada a 7 chaves por detrás de tradições rígidas. E a verdade era difícil de ignorar. Milhões de fãs adoravam-no. Enchiam os seus concertos, dançavam nos corredores e compravam álbuns, muitos deles. Em 1994, Strauss e a sua banda já tinham causado sensação.
Mas depois dessa apresentação de 1995, o sucesso foi estrondoso. Só na Holanda, vendeu 750 mil cópias em poucos meses. Na Alemanha, entrou para o top 5 das tabelas musicais, algo inédito para a música clássica. Quando atingiu o auge, já tinha vendido mais de 3 milhões de cópias em todo o mundo. Superou em vendas alguns dos maiores nomes da pop, incluindo Celine Dion e Bon Jovi, nos principais mercados europeus. Até as grandes lojas de discos começaram a dar mais espaço nas prateleiras à música clássica por causa dele. Os especialistas do setor chamaram-lhe efeito Rieu. A Universal Music informou que os seus álbuns davam mais lucro do que os de qualquer outro artista clássico. Ele não estava apenas a fazer música, estava a reescrever o mercado. Tudo isto surgiu daquela decisão arriscada em 1987, quando batizou o seu grupo com o nome de Johann Strauss. As pessoas pensaram que estava a ser arrogante, mas, com o tempo, provou que estavam erradas. Não substituiu Strauss, revitalizou-o. Na década de 1980, as valsas de Strauss estavam a cair em desuso. Quase ninguém lhes tocava. Mas, em 2010, as atuações da música de Strauss aumentaram 16 vezes, principalmente graças a Rieu, a sua orquestra, que começou com apenas 12 músicos, cresceu para mais de 60, até maior do que o próprio conjunto de Strauss. Em 1999, para assinalar o centenário da morte de Strauss, Rieu lançou um álbum em sua homenagem e manifestou a sua profunda admiração. O governo austríaco homenageou-o com uma das suas mais altas condecorações nacionais por manter viva a herança musical do país. André Rieu não tocava apenas música clássica, transformou-a num evento global. Em 2008, fez algo que ninguém esperava de um violinista. Construiu uma réplica gigante do Palácio de Schönbrunn, em Viena, e levou-a em digressão. Estamos a falar de um castelo em tamanho real que viajou pelo mundo com ele. Não era apenas um cenário. Tinha fontes reais, pistas de gelo, candelabros e até carruagens puxadas por cavalos vindas de Viena. Era maior do que qualquer coisa que os Rolling Stones já tivessem construído. E não era só para enfeitar. Rieu queria levar a magia de Viena a pessoas que nunca teriam condições para lá ir. A logística era insana. Cada vez que montava o espetáculo, 100 trabalhadores demoravam 6 dias a construir o palco. Mas valeu a pena. O público encheu estádios por toda a Europa e Austrália. Só em Melbourne, 38.605 pessoas encheram o Telstra Dome para o ver atuar, batendo o recorde do maior concerto de música clássica já realizado na Austrália. Ao longo de 3 concertos naquela cidade, compareceram quase 90 mil pessoas. E de volta à Europa, estava a encher arenas com a mesma rapidez. A dada altura, na Austrália, os seus DVD dominavam as tabelas, ocupando 8 das 10 primeiras posições. Apenas Pink e AC/DC conseguiram entrar na lista. Não foi apenas uma questão de sorte. Os concertos de Rieu tornaram-se tão populares que entrou para a lista das 10 digressões mais rentáveis do mundo, competindo com artistas como Madonna e The Police. Nada mal para um tipo conhecido como o Rei da Valsa. E, como se não bastasse, as vendas dos seus álbuns e DVD valeram-lhe mais de 500 discos de platina, um número que nenhum outro músico clássico jamais alcançou. Para assinalar o momento, a Universal Music entregou-lhe um troféu personalizado em forma de violino cromado. Diziam que o seu sucesso era algo nunca antes visto no mundo da música. Mas nem tudo eram rosas. Em 2016, ocorreu uma tragédia durante o que deveria ser uma alegre digressão de Natal no Reino Unido. Ruud Merckx, trombonista de longa data da orquestra Rieu, sofreu uma paragem cardíaca súbita enquanto dormia. Durante a estadia da orquestra em Leeds, fazia parte da banda Rieu há mais de 2 décadas. A sua mulher, também violinista na orquestra, estava ao seu lado. Tinham 2 filhos em casa. O momento atingiu o grupo como um murro no estômago. Rieu não hesitou. Cancelou o concerto em Nottingham nessa mesma noite. E logo de seguida, adiou o resto da digressão pelo Reino Unido. Londres, Birmingham, Manchester, Glasgow, todas fora do calendário. Rieu chamava a sua orquestra família e falava a sério. Muitos deles estavam com ele há mais de 25 anos. Perder um dos seus pouco antes do Natal foi devastador. Merckx foi levado de volta para a Holanda, onde faleceu 5 dias depois. Quando Rieu finalmente regressou ao Reino Unido, em março, algo tinha mudado. A magia ainda estava lá, mas as multidões eram mais pequenas. As pessoas lembravam-se do que aconteceu em dezembro, e ele também. André Rieu passou décadas a encantar o mundo com a sua música.
Mas, em março de 2024, o seu regresso à cidade do México quase o destruiu. Aos 74 anos, ainda viajava pelo mundo com a energia de um homem com metade da sua idade, até que o seu corpo subitamente não aguentou. Após apenas 2 atuações, André desmaiou devido a uma combinação brutal de jet lag, altitude elevada e uma forte gripe. A cidade do México, situada a mais de 2.000 metros acima do nível do mar, levou-o ao limite. Até os membros da sua orquestra foram afetados, sofrendo de hemorragias nasais e exaustão. Mas para o André, foi pior. Tinha febre, tonturas e sentia-se, nas suas próprias palavras, mal. Nessa noite, nos bastidores, ligou à mulher e disse-lhe algo que nunca tinha dito antes. Não quero mais um primeiro concerto assim. Foi a primeira vez que o incansável artista admitiu que talvez precisasse de abrandar o ritmo. Os concertos foram cancelados. 40.000 fãs ficaram sem poder assistir. E o homem que se orgulhava de nunca perder uma apresentação tinha de voltar para casa. Isto não foi apenas um susto passageiro. André lutava contra problemas de saúde há anos. Em 2010, perdeu o equilíbrio devido a uma infecção viral no ouvido interno, o que interrompeu a sua digressão e exigiu meses de recuperação. Chegou a atuar com febre alta em 2019. Nunca deixou ninguém ver a dor, mas no México foi diferente. As suas pernas tremiam. Achou que não conseguiria aguentar. E desta vez, disse-o em voz alta, assim que regressou a casa. Em Maastricht, deixou tudo bem claro. Ele não ia mais torturar-se. O seu filho Pierre, que já tinha assumido a maior parte das responsabilidades da empresa, deu um passo mais além. Começou a mudar a forma como as digressões eram planeadas. Chega de viagens internacionais exaustivas. Chega de se esforçar ao máximo. Começaram a planear shows menores e mais próximos. Só na Europa, talvez, no México, provavelmente nunca mais. Pierre tornara-se mais do que um gestor de negócios. Agora era ele quem protegia o pai. Ao longo dos anos, foi aliviando o peso dos ombros de André, cuidando da logística, da equipa e garantindo que tudo funcionava sem problemas. O André costumava querer controlar cada detalhe. Agora, confiava plenamente em Pierre. O vínculo entre eles fortalecera-se a cada susto, a cada problema de saúde. E nos bastidores, Pierre tornara-se quem comandava tudo, garantindo que o pai podia continuar a fazer o que amava, mas sem arriscar a própria vida. Mas o percurso de André não se resume apenas a problemas de saúde e a momentos de glória musical. Em 2015, enfrentou uma polêmica inesperada que nada tinha a ver com música. Durante um dos seus famosos concertos de verão em Maastricht, 11 crianças de um grupo musical romeno subiram ao palco. Faziam parte de um conjunto liderado pela lenda da flauta de Pan, Georg Zamfir. Tudo parecia bem até que as autoridades holandesas aplicaram uma enorme multa a André, alegando que as crianças se apresentavam para além do horário legal de trabalho para menores. 236.000 euros. Posteriormente reduzida, mas ainda assim uma das maiores multas culturais da história holandesa. A equipa de André contra-atacou. Alegaram que as crianças não se apresentaram depois das 23h00. Apenas voltaram ao palco para acenar durante os agradecimentos finais. E, tecnicamente, aquelas crianças estavam sob a direção de Zamfir, e não de André. Foram necessários 2 anos de batalhas judiciais. Mas, no final, o tribunal concordou com ele. Ele não era o empregador delas. A coima foi anulada. Ainda assim, o caso causou estranheza e, para alguns críticos, deixou uma marca na sua reputação. Apesar destas sombras, André Rieu nunca perdeu a sua ligação com as pessoas. Em 2019, quando uma banda de músicos com deficiência intelectual teve todos os instrumentos roubados, André não hesitou. Leu sobre o caso no jornal e ofereceu-se para repor tudo. Equipamento no valor de 20.000 euros. Assim, sem mais nem menos. Sem jogadas de marketing, sem grandes anúncios, apenas bondade. E quando a Catedral de Notre Dame ardeu, ele ofereceu 700 toneladas de aço para o seu restauro. Gestos discretos que revelaram um lado dele que nem sempre fazia manchetes. E depois ao seu precioso Stradivarius. A certa altura, problemas financeiros quase o obrigaram a vendê-lo. Anunciou a venda por um preço absurdo apenas para o manter em segurança. E quando as coisas melhoraram, retirou o violino do mercado. Aquele violino não é só madeira e cordas. Faz parte dele. Toca agora um raro modelo de 1732 e envia-o 2 vezes por ano para Viena para manutenção. Um mestre artesão desmonta-o, enverniza-o e garante que permanece perfeito. É guardado como um tesouro em todas as digressões.
André Rieu pode ser o rosto da orquestra mais alegre do mundo, mas por detrás do sorridente violinista existe um império discreto, sustentado pela família e por alguns segredos surpreendentes. Tudo começa com a sua mulher, Marjorie. A maioria dos fãs vê-a apenas como a companheira de André, mas ela é algo mais, algo oculto. Durante décadas, ela compôs música para a orquestra sem nunca receber crédito. O seu trabalho reside na música, não nos holofotes. Enquanto André se tornou a estrela, Marjorie permaneceu nos bastidores, moldando o som, guiando a visão e incentivando-o a criar algo novo quando o velho mundo da música clássica já não o entusiasmava. Foi também ela quem incentivou uma das decisões mais ousadas do casal: comprar um castelo centenário. O telefonema surgiu do nada. Estavam de férias quando o contabilista os avisou que uma parte do castelo de Maastricht, do século XV, estava à venda. Marjorie não hesitou. "Vendam mais discos", disse ela. E assim, sem mais nem menos, a família Rieux comprou. Não era apenas uma casa. Tornou-se a sede de toda a Operação Rieux. André transformou as divisões escuras e frias num mundo de fantasia aconchegante e luminoso. Ele próprio fez o projeto, misturando os estilos austríaco, bávaro e veneziano. O castelo é agora em parte escritório, em parte espaço para apresentações, em parte sonho. E, no seu interior, ainda se ouvem os ecos da música e os sussurros das decisões familiares que moldaram o império. Agora, a próxima geração está a entrar nesse mundo. A neta de André, Daisy, tem apenas 9 anos, mas já está a ensaiar ao piano com a orquestra. Não é uma jogada de marketing. É assim que funciona o legado Rieux. Silenciosamente, gradualmente, através do amor e do talento. O André sabe o que significa crescer na música. Ele viveu isso, e agora Daisy também está a viver, tal como o seu pai, Pierre, fez há anos, quando passou dos bastidores para se tornar diretor administrativo da orquestra. A família Rieux não obriga os seus filhos a estarem sob os holofotes. Abrem a porta, deixam-nos entrar e esperam que a música comece. André Rieu não se limitava a tocar música. Demoliu tudo o que fazia com que os concertos de música clássica parecessem rituais frios e distantes. Quando subia ao palco, não se tratava de silêncio, postura ou smoking. Tratava-se de alegria. Se sentisse vontade de dançar, ele queria nos corredores. Se quisesse cantar, bater palmas ou chorar, estava no sítio certo. No final dos anos 2000 e na década de 2010, dizia ao público para não se preocupar com os vestidos de gala, a menos que planeassem rodopiar com eles. Ele transformou a sinfonia numa festa, e as pessoas adoravam-no por isso. Antigamente, a maioria dos concertos de música clássica pareciam mais uma palestra do que um espetáculo ao vivo. Rupas formais, público silencioso e regras tão rígidas que até aplaudir no momento errado podia render um olhar fulminante. Rieux detestava isso. Após anos em orquestras tradicionais, cansou-se da frieza que separava músicos e público. Então, mudou completamente as regras. Os seus concertos passaram a assemelhar-se mais a casamentos do que a recitais, repletos de risos, emoção e até neve artificial quando a ocasião o permitia. Isto não foi apenas rebeldia, foi inteligência. Enquanto outros se limitavam a cartazes e anúncios em jornais, Rieux entrou nas redes sociais antes mesmo de a maioria dos seus concorrentes saber o que eram. Quando outras orquestras começaram a discutir se o Instagram era demasiado informal, Rieux já se tinha tornado viral. A sua atuação de Danny Boy em Dublin não só chegou aos fãs, como explodiu, acumulando milhões de visualizações como um videoclipe que chegou ao topo das tabelas. Mas o seu gênio não estava apenas em usar a internet, mas sim na forma como a utilizou. Cada paragem da digressão era acompanhada por músicas específicas da região, temas locais e conteúdos que pareciam ter sido feitos à medida para aquela cidade. Não só convidou os fãs, como os envolveu no espetáculo, de votações a antestreias exclusivas, de festas a brindes. Cada detalhe foi planeado para construir uma comunidade. Fez com que a música clássica parecesse pertencer a todos, e não apenas àqueles que conheciam as sinfonias de Beethoven de cor e salteado. Depois veio a era do cinema. Não contente em encher estádios, Rieux levou os seus concertos para o grande ecrã. Mas, em vez de filmar um palco e pronto, contou uma história. No seu filme de 2025, The Dream Continues, leva os fãs numa viagem fluvial pela sua cidade natal, misturando vídeos caseiros, filmagens de bastidores e atuações ao vivo de todo o mundo. Já não se tratava apenas de música. Era sobre memória, emoção e permitir que o público entrasse no seu sonho. Até as salas de cinema tiveram de se adaptar. Acabaram-se as regras do silêncio e das costas direitas.
Agora, as pessoas podiam trazer snacks, bebericar e acomodar-se para uma noite que mais parecia uma celebração do que uma exibição. Ryuk compreendeu algo simples, mas poderoso. As pessoas querem sentir algo real. E ele deu-lhes isso. No início, as críticas foram brutais. Gozaram com o seu cabelo, o seu carisma e a sua enorme base de fãs. Alguns consideravam-no a pior coisa que já aconteceu à música clássica. Mas a situação mudou quando as escolas de gestão e os economistas começaram a prestar atenção. Enquanto outras orquestras imploravam por financiamento e tocavam para salas meio vazias, Ryuk enchia arenas e liderava as tabelas musicais. De repente, o que antes parecia um mero artifício começou a revelar-se uma estratégia de sobrevivência. André Rieu, o homem conhecido por milhões pelas suas valsas deslumbrantes e sorriso cativante, carrega um passado muito mais sombrio do que os holofotes sugerem. Por detrás dos grandes concertos e digressões com lotação esgotada, existe um homem que passou anos em terapia a tentar desfazer os danos causados por um pai frio e distante. O seu próprio pai nunca lhe disse que tinha orgulho nele, nunca elogiou a sua forma de tocar violino e nunca o viu verdadeiramente. A dor era tão profunda que André chegou a faltar ao funeral do pai. Quando jovem, viu o seu irmão fugir para outro país precisamente para escapar à mesma tempestade emocional. Mas a terapia deu uma saída a André, mesmo que as cicatrizes ainda persistam. Fora dos palcos, o mundo de André é surpreendentemente tranquilo e prático. Enquanto os fãs o imaginam a viver uma vida de luxo e glamour, tem adquirido discretamente imóveis, quase 80 propriedades espalhadas pelos Países Baixos. Tudo começou após uma grande crise financeira que quase o arruinou. A certa altura, tudo o que possuía, incluindo o seu violino Stradivarius, estava em risco. Aprendeu da maneira mais difícil que os sonhos podem ser caros. Agora investe em imóveis em vez de castelos e fontes. Essa experiência transformou-o. Tornou-o cauteloso, mesmo quando a sua persona em palco ainda brilhava. Agora, na véspera do seu 75º aniversário, André está a planear algo grandioso, talvez até uma última grande despedida. Regressará a Maastricht, a sua cidade natal, para uma série de concertos que soam mais a uma despedida do que a uma celebração. A sua saúde já deu sinais de alerta com concertos cancelados e preocupações sobre quanto tempo mais conseguirá continuar. Mas não está pronto para dizer adeus. O seu filho, Pierre, dirige a produtora e diz que André preferiria abdicar do seu precioso violino a despedir um único membro da orquestra. É assim que se preocupa com as pessoas que estão com ele há décadas. E, no entanto, quando alguém menciona a reforma, André simplesmente ri-se e desvaloriza a ideia. Brinca sobre atuar até aos 140 anos, e está a falar meio a sério. Este espírito obstinado mantém-no em atividade. Mesmo aos 75 anos, ainda faz até 100 espetáculos por ano, viajando sempre com um personal trainer e cuidando obsessivamente do sono para se manter em forma. Acredita mesmo que a música tem poderes curativos. Já ouviu isto de fãs e até de médicos, que dizem que os seus concertos são como um medicamento. E talvez seja por isso que ele não vai parar. Porque para André Rieu, cada nota que toca é uma forma de retribuir, uma forma de se manter jovem e uma forma de reescrever a dor com que cresceu.